empreendedor, determinado, muito religioso, inspirador. Ele é um vencedor. Natural de Frederico Westphalen, o filho do seu Ari, da dona Belonia, é casado com a Paula. Ministra palestras motivacionais e treinamentos nas áreas de vendas, atendimento ao cliente, gestão e liderança de equipes e educação financeira no Rio Grande do Sul e Brasil afora. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Fortes. Seja muito bem-vindo, Carlos Fortes. Grande prazer te receber nas conversas de peso. Obrigado, Rodrigo. Prazer todo meu poder fazer parte aí do teu leque de entrevistados. Um homem inspirador, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem uma história aí que não foi fácil, né, Rodrigo? Não é fácil, mas a gente busca, assim, inspiração para conseguir vencer os obstáculos que a vida nos impõe. De boia fria a palestrante para milhares de pessoas num único evento. É uma guinada e tanto de vida, né? Essa trajetória profissional começou muito cedo na tua vida. Começou porque eu costumo dizer que eu e o meu irmão mais novo, nós somos uma família de 4 irmãos, eu e o meu irmão mais novo, o Ricardo, nós pegamos a fase complicada financeiramente do meu pai. As vacas gordas, os meus irmãos mais velhos puderam usufruir, né? E aí, como complicou a situação financeira, eu com 12 anos comecei a trabalhar. Eu tinha que ajudar o pai e a mãe, né? E eu sou de Frederico Westphalen, meus irmãos também, cada um é de uma cidade diferente, porém a gente se criou aqui em Novo Hamburgo. E na época da crise do calçado, meu pai era sapateiro, minha mãe era sapateiro, as fábricas começaram a quebrar e nós não tivemos outra opção a não ser ir embora. Então, eu tinha um tio meu que morava no Paraná, ele conseguiu um trabalho para o meu pai, ele ia ser motorista de uma caçamba lá, e a minha mãe ia ser cozinheira, só que ia ser cozinheira de um bordel. Ela foi daqui para lá já sabendo disso? Sim, foi, porque o meu pai já estava quase um ano desempregado, Rodrigo. Sim. E nós, na ocasião, nós pagávamos aluguel, estava bem difícil a situação. A mãe também ficou desempregada, tudo em função da crise do calçado. E lá no Paraná, o meu tio disse, se os guris que vierem quiserem trabalhar, eu consigo trabalho para eles também. E na época, foi eu e o meu irmão mais novo embora, porque os outros já eram mais velhos, o Luiz tinha o trabalho dele, o Paulo já era casado, né? E foi eu e o Ricardo. E chegando lá, o meu tio realmente conseguiu um trabalho, só que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, né? E eu fui trabalhar de servente pedreiro. E olha... nossa, eu me lembro até hoje sim, que foi muito difícil, porque eu fui ajudar a construir a escadaria de uma igreja, e era com umas pedras muito grandes, muito pesadas. Imagina, nunca tinha trabalhado, ainda mais um serviço pesado. No segundo dia, quando eu me acordei, o meu corpo doía todo. Eu disse, mãe, eu não vou mais, estava quase chorando de dor dela. Ela disse, filho, vai, sexta-feira tu vai receber R$25, que eu ganhava R$5 por dia. E eu nunca tinha ganho dinheiro, eu pensei, bom, então eu vou ficar só essa semana. Eu disse para ela, mãe, eu não vou mais, só vou ficar essa semana, e deu. Só que eu fui no segundo dia, aguentei ali, no terceiro dia o corpo começou a querer acostumar com aquilo ali, no quarto dia já estava mais fácil, e eu acabei acostumando com aquele trabalho. Então, trabalhamos vários meses, aí já acostumado, fazendo aquele serviço pesado. Só que eu creio que é tudo experiência, né, Rodrigo? Porque eu penso que Deus dá as oportunidades e realmente para a gente poder depois usar isso lá na frente. Nós pegamos um período de muita chuva no Paraná que não tinha como trabalhar na construção civil. O meu pai, consequentemente, ele dirigia uma caçamba que ele entrava nas pedreiras para trazer aquela pedra para fazer calçamento, muros, as escadarias, enfim. Não tinha como ele entrar com a caçamba. Então, novamente, para a gente não passar fome, não ficar sem dinheiro entrando, a gente foi trabalhar de boia fria. E daí era eu e o meu irmão e o meu pai, que nós pegávamos o caminhão às 5 horas da manhã, no centro da cidade. Bem aquela cena que a gente vê na TV. Caminhãozinho, todo mundo subia no pau de arara e toca pra roça. Toca pra roça. Andava ali, acho que uns 40 quilômetros de estrada de chão, subindo e descendo o morro.
Muitas famílias, Rodrigo. E eu até, na minha ingenuidade, eu acho que eu deveria ter uns 13, 14 anos, eu não sabia por que aquelas pessoas eram chamadas de boia fria. E no primeiro dia de trabalho eu entendi o porquê que era. Porque realmente na roça tu não tem como esquentar a comida. E nós trabalhávamos na roça de feijão. Então eles pagavam R$ 80 por hectare de feijão arrancado. Ou pagava-se proporcional. Nós não conseguimos arrancar 1 hectare porque era 1.000 metros quadrados. E a colheita do feijão, tu colhe ele arcado. Tu vai lá na raiz dele e vai colhendo, deixa um monte ali e vai. É o dia todo. Então, tu imagina, trabalhar arcado, a tua coluna no final do dia, tu não tem mais coluna, não consegue se movimentar. Mas foi uma experiência bacana, Rodrigo, porque a gente sempre teve que ajudar o pai e a mãe. Então, eu e meus irmãos, nós recebíamos o nosso valor e dava para o pai e para a mãe. A mãe, principalmente, que administrava, né? O que ela fazia? Ela dava, por exemplo, R$ 10, que era para a gente poder gastar com o que a gente quisesse. Ou ir numa festinha, ou tomar um refrigerante, alguma coisa. E era muito legal, assim, porque mesmo nessa situação complicada, a mãe sempre conseguiu manter a família unida, sempre. Na bonança, na escassez, a gente sempre ficou unido. Isso foi muito legal. E aí nós trabalhamos quase um ano no Paraná e decidimos voltar embora. Só que foi pior, Rodrigo. Porque para levar a mudança, o meu tio conseguiu um caminhão. Para trazer a mudança era mais de R$ 2.000. Resumindo, nós perdemos tudo. Tudo. A minha mãe mandou eu e meu irmão mais novo de carona com meu tio de caminhão. Ele era caminhoneiro, um outro tio. Passamos lá e viemos. No sábado ela veio embora e ela ligou para meu pai e disse assim: olha, Ari, tu vende tudo que tu tem aí, porque nós não voltamos mais. Se tu quiser vir para cá com a gente, tu vem. Senão, tu também não precisa nem aparecer. Estava desacorçoado. E o meu pai vendeu, se desfez lá e veio embora, né? E aqui nós ficamos 1 ano e 4 meses dormindo num colchão de casal. E aí do ladinho nós botávamos um colchão de solteiro. E dormia eu, minha mãe e meus irmãos. E nós começamos do zero. Então foi muito legal, assim, porque... 4 pessoas em cima de um colchão e meio. E nós não tínhamos preconceito de dormir juntos, nós já estava adolescente ali tudo. E aí a gente foi trabalhando, eu voltei para cá, consegui trabalhar numa fábrica de calçado, consegui como passador de cola. E na ocasião, assim, Rodrigo, eu era muito tímido, eu era assim um bicho do mato. Eu vi a vaga na empresa, tinha uma plaquinha que dizia: precisa-se passador de cola sem experiência. Eu vi aquela vaga, fiquei feliz da vida e saí correndo para a casa do meu padrinho. Cheguei lá, eu disse: ô tio João, eu tenho uma vaga lá na fábrica, assim, assensado. Tu não vai lá pedir para mim? Eu disse: tá, mas como é que sabe que tem a vaga? Não, eu vi uma plaquinha. Mas o que estava escrito na plaquinha? Precisa ser passador de cola sem experiência. Tá, por que tu não pediu? Disse: eu não, eu tenho vergonha, eu não vou lá. Se tu ir lá pedir para mim, daí eu vou. E ele, tá, então vamos lá, guri. Daí ele foi. E eu gosto muito dele, sou muito grato, assim, ao que ele fez. E ele chegou lá, falou com o gerente me deu a oportunidade. E a minha ingenuidade era tamanha, Rodrigo, que eu achava que quando tu trabalhava, se tu tivesse cansado, tu podia parar, descansar um pouquinho, né? Se tu tivesse com fome, tu podia fazer um lanche. E aí me botaram numa esteira de calçado, nunca tinha visto aquilo na minha frente. E o cara me disse: tu vai passar cola aqui. E eu fui. Só que daqui a pouco deu 9 horas, ninguém parava, 10 horas ninguém parava, 10h30, minhas pernas já pedindo um descanso. Eu disse: meu Deus, ninguém vai parar, que loucura isso aqui. E aí eu, com fome, com as pernas doendo, já nem estava pensando direito, comecei a passar a cola do lado de baixo da sola. E passando e fui largando, já não raciocinava direito, e o gerente chegou: o que tá fazendo, guri? Eu disse: estou passando cola, não está vendo? Mas olha o lado. Eu disse: ai, meu Deus. Olhei na esteira, tudo errado. Eu disse: seu Paulo, me desculpa, seu Paulo, eu não vou mais. Aí ele disse: guri, calma, tu tá muito nervoso. E aí ele foi bem querido comigo. Aí: não, vamos lá, é assim, assim, assado, né? E ali a gente foi pegando ritmo, né? E trabalhei nessa empresa, trabalhei 3 meses, porque ela quebrou, infelizmente. Era o Calçados Aimé, fechou, gostava muito dessa empresa.
Aí saí dali, consegui trabalho no Calçados Veância, em Ciência Velha. E aí também trabalhei. Quando fechou um ano, e isso é uma coisa que eu conto nas minhas palestras, Rodrigo. Naquela época, o pai e a mãe falavam assim pra gente. Nós começávamos a trabalhar numa empresa e eles falavam, guri, cuida para não sujar a tua carteira, não sai de lá antes de fechar um ano. Deus me livre tu sujar a tua carteira. E isso entrava na nossa cabeça assim, que nós ficávamos assim... Podia estar odiando o lugar. Podia estar odiando, mas tu não saía antes de fechar um ano. E nessa segunda empresa eu não gostava muito do que eu fazia. E quando fechou um ano que eu estava lá, me deu um estalo assim que eu parei e fiz uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Eu fiquei 300 e poucos dias do ano fazendo a mesma coisa no mesmo setor sem perspectiva nenhuma. E eu olhei para um senhor que estava na minha frente e pensei, meu Deus, como que esse cara, ganhando a mesma coisa que eu, consegue pagar água, luz, aluguel, manter a família dele, se eu mal e mal me sobra para mim tomar um refri no final de semana? Eu disse, eu não quero isso para minha vida, eu vou ter que mudar. Só que eu tinha um problema, a timidez. Chegava a ser doente a timidez que eu tinha. Mas eu pensei assim, bom, ou eu me contento com o que eu tenho, e claro, para mim, Rodrigo, todos os trabalhos são dignos. Eu penso que cada pessoa tem as suas aspirações, e eu quando jovem, eu tinha as minhas aspirações, e eu pensei assim, ou eu me contento com aquilo ali, ou eu supero a barreira da timidez e vou em busca de algo melhor. E foi o que aconteceu. Só que não foi fácil, porque eu não tinha dinheiro para ir no psicólogo, eu não tinha amigos, porque na época meus amigos eram da classe operária, eu não tinha pessoas, vamos supor que a gente fosse amigo naquela época, eu não tinha uma pessoa com o nível intelectual como, por exemplo, tu tem, né? Então eu não tinha como pedir conselho, como é que eu faço para me desinibir? Aí eu usei duas estratégias, uma é meio engraçada, mas usei. Eu saí à noite e eu não tinha coragem de chegar nas gurias no bailinho lá, no som, enfim. E aí eu pensava, não, mas... E aí eu ficava me consolando. Mas o que de pior pode acontecer? Não, mas as áreas da guria, se ela não quiser ficar comigo, me dar uns beijos, quem vai sair perdendo é ela. E eu ficava a noite toda naquela luta ali, até que eu ia lá e levava não. E aí o não eu vi que não era problema. E isso me ajudou, por incrível que pareça, pode ser besteira para alguns, mas para mim me ajudou. Aí o que eu pensei? Bom, já que eu vi que o não é o fim do mundo, agora eu vou começar a ir nas empresas pedir vaga. Na minha época, meu sonho era trabalhar de vendedor em lojas de eletrodoméstico. Eu achava os caras assim, trabalhavam arrumados, trabalhavam limpinho, usando o computador, né? E eu comecei a ir. Comecei a meter a cara. Só que, claro, eu me lembro uma vez que eu saí caminhando lá da Boa Saúde, na época eu morava em Estância, passei por toda a Boa Saúde caminhando, a pé, vim descendo. Cheguei aqui na Marcílio, numa fábrica, isso era 10, quase 11 horas da manhã, e eu cheguei lá no RH, eu queria preencher uma ficha e tal. E a mulher olhou para mim e disse, mas isso não são horas de procurar emprego? Onde é que já se viu? Essa gurizada preguiçosa. Nossa, a guria E eu me senti um lixo, porque nem dinheiro para pegar o ônibus eu tinha. Eu vinha a pé, desde as 6 da manhã. Ela não sabia dessa história. Ela não sabia, então... E aí eu fui, Rodrigo. Levei muito não, só que teve uma vez que eu levei um sim, era só o que eu precisava. Eu estudava e chegou uma equipe de divulgadores de uma escola de informática lá, divulgando um curso. E eu disse para os caras, olha, consegue uma bolsa dessa aí para mim, eu tenho sonho de aprender informática. Só que eu não tinha dinheiro para pagar e nem a mãe e o pai conseguiam ajudar naquela época ainda, né? Eles, nós vamos conseguir para ti. Ele conseguiu uma bolsa e eu fui na minha madrinha. E nesse meu padrinho. E eu disse, ótimo, né? Eu ganhei uma bolsa lá, só que eu não tenho condições de pagar, né? Só que o valor é R$29 por mês, é muito barato. Daí ela... Eu falei pedindo, mas não pedindo. Daí a minha tia Nani chamou a irmã dela, a tia Rosélia, chamou o marido dela, o João. Eles fizeram uma reunião e decidiram pagar o curso para mim. E ela me chamou no outro dia lá. Vai lá em casa que eu quero falar contigo. E aí eu cheguei lá, daí os três sentaram e falaram, olha, nós vamos pagar o curso para ti.
mas tu aproveita, guri. Tu aproveita porque a tia também não teria condições de pagar. Mas nós vamos pagar. E era só o que eu precisava. Rodrigo do céu, a minha fome de aprender informática era tamanha que aí eu fui trabalhando. Todo o tempo que eu tinha, eu estava nessa escola. Eu pedi para o professor se eu podia ir lá usar o computador, eles deixaram. E aí eu pegava textos gigantescos e digitava. Digitava para treinar a digitação, a datilografia. E nesse digitar eu já ia mexendo no programa. Então, antes de chegar aquela matéria, eu já sabia. E assim foi. Aí eu saí dessa empresa que eu estava. E teve uma época ali do quartel que ninguém contratava, porque não tinha sido liberado ainda. Nessa época eu entregava folheto para Lojas Colombo. Aí eu saía às 6 horas da manhã, entregava todos os folhetos daquele dia e o resto do dia eu ia lá para essa escola. E estudava. Até que um dia aí fiquei amigo da gerente da escola, eu disse para ela, ô Bianca, tu não conseguiria um estágio aí para mim ajudar o professor? Porque eu queria aprender um pouquinho mais. E até se for o caso, eu pago alguma coisa, se tiver que pagar, porque eu trabalho eu entrego os folhetos. Eu ganhava bem até entregando folheto. E daí ela disse, eu vou ver e tal, o que eu consigo. 3 semanas depois, para minha grata satisfação, ela me ligou. E ela disse, Carlos, eu consegui um estágio para ti, melhor de tudo, nós vamos te pagar meio salário mínimo e com a carteira assinada. Tchê, cara... São todos esses elementos que formam um grande vendedor. Comer o pão que o diabo amassou e amanhã ir de novo. A gente sempre diz em vendas, né, que o vendedor já tem o não. Sim, vamos não agora pro sim, é isso mesmo? É isso aí. Então vamos um pouco mais para Carlos Fortes, mas isso logo depois do nosso intervalo. Tá certo. Hoje numa conversa de peso com o palestrante e lutador Carlos Fortes.